Fala família Leonardo, aqui passando rapidinho na manhã desta sexta-feira, dia 16/5/2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. E nesse vídeo eu quero te contar sobre aquela lista negra. Se lembra que eu te falei que tinha uma lista, que tinha jogadores que iriam treinar em separado, tinha jogadores que de repente seriam negociados no meio do ano? E detalhe, tá? Essa lista foi confirmada e já tem 2 jogadores para poder rescindir o contrato. Vamos trazer aqui a situação do Capace, também do Souza, e olha que vem mais por aí. Vamos falar também de executivo de futebol, porque o sonho do Vasco, Rodrigo Caetano, pode estar com seu cargo na CBF ameaçado, porque o Edinaldo, presidente da CBF, caiu, meu irmão. O TJRJ subiu uma liminar que tirou ele do poder. Tá uma confusão na CBF. O Gilmar Mendes lá já esteve falando a respeito da suspeita da empresa dele. Vou trazer esses cortes para vocês. E aí, quem sabe, hein? Rodrigo Caetano não acaba aparecendo aqui no Vasco da Gama. Vamos falar muito também aqui sobre informações aí do Coutinho, vamos trazer cortes do Edmundo, vamos trazer o Wellington aqui falando um monte de azeitona aí do Vasco. Cara, olha, vou te falar, esse vídeo de hoje aqui está polêmico. E é claro que eu vou trazer isso tudo para vocês, porque a gente tem vindo para cá, tem noticiado, temos trazido aqui para vocês informações exclusivas e as coisas estão acontecendo. Vamos aguardar, porque tem mais informações. E olha, não perca a nossa live de 10h30, porque eu tenho mais 2 exclusivas aí que eu não vou conseguir subir agora, tô apurando, mas se eu conseguir fechar, nós vamos trazer informações aí de alguns jogadores importantes, inclusive o Diniz, né, fazendo um trabalho com o Felipe Coutinho para poder melhorar a sua forma física, enquanto que ele é questionado lá no Seleção Sport TV. Calma, já já eu vou trazer isso tudo para vocês, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal da Torcida Vascaíno, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like. Galera, você que é inscrito nesse canal, eu te faço um apelo. Deixa o seu like aí, porque o seu like ajuda demais a esse vídeo chegar até mais vascaínos e também, cara, acaba nos motivando, porque fazer esses vídeos às 5h30 da manhã é pedreira, mas nós estamos aqui com o maior carinho por causa de vocês aí do outro lado, para poder te manter informado. Então, você que está inscrito aqui, não esqueça de deixar o seu like. Você que chegou e ainda não é inscrito, se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives. No final de tudo, vocês podem comentar à vontade. Vamos aqui primeiro para essa informação aqui, ó. Edinaldo é afastado novamente pelo TJRJ por decisão do desembargador Gabriel Zefiro. Vice Fernando Sarney assume o poder e deve convocar eleição o mais rápido possível. E, cara, o Edinaldo teve até recorrendo, ele vai lá pro STF para tentar aí que, no caso, essa liminar caia, mas após o afastamento dele, a CBF já emitiu uma nota, tá? Ali dizendo e afirmando que novas eleições serão marcadas o mais rápido possível. A data da eleição será informada em breve. Isso aqui é uma jogada dentro da CBF, tudo é guerra política, igual no Vasco. Estão tentando tirar o Edinaldo, já foi cassado aí, no caso, o mandato dele na CBF como presidente. Cara, agora, quem está lá, que é o vice dele, vai convocar eleições, porque depois que sentar um novo presidente na cadeira, esquece, irmão. Você lembra que o Ronaldo queria ser presidente da CBF? Será que o Ronaldo volta? Porque quem teve aparecendo para tentar explicar toda essa situação, porque também está sendo apontado como uma das partes interessadas, conflitos de interesse por ter uma empresa que prestava serviços para a CBF, e esse daqui já teve aliviando a vida do Edinaldo, é o ministro do STF, Gilmar Mendes. Agora, ministro, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará,
Ele criticou o senhor essa semana, disse que o senhor tem uma ligação com o IBP, que é parceiro da CBF Academy. O senhor vê algum conflito de interesse? Como é que o senhor responde a essa crítica dele? Não vou responder a crítica nenhuma do senador Girão. O senador Girão todos conhecem, inclusive no Ceará. Eu sou sócio do IDP e, em dado momento histórico, o IDP aceitou uma proposta da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Então, somente um contrato de direito privado dirigido pela direção e conduzido pela direção do IDP. E não há nenhum conflito de interesse meu em relação a essa questão. O IDP, como sabem, é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior, e neste caso, na verdade, estava organizando e cedendo o seu bom prestígio à CBF. Não. Aí quer dizer, essa empresa aí, ela tem um dos sócios, dizem, né, aí que o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes já teve aí algumas das vezes acatando alguns pedidos do Edinaldo, quando o TJRJ tentou afastar ele ali, caiu, né, o afastamento pelo STF. Quem é que estava ali canetando direto era o Gilmar Mendes. Bom, dizem que o Gilmar Mendes está, mas até que se prove o contrário, ele veio para cá, né, respondendo à acusação do Girão. Léo, o que isso tem a ver com o Vasco? Tem a ver que, geralmente, quando cai o presidente, cai toda a comitiva. E aí eu acho que isso não vai cair o Ancelotti pelo simples fato do contrato, no caso do treinador. Mas o Rodrigo Caetano, que é uma das prioridades do Vasco, esse pode sim perder, de repente, o seu cargo na CBF, e aí o Vasco vai lá tentar mais uma vez. Eu trouxe uma informação aqui que o Vasco iria esperar, e essa informação, se eu não me engano, vem até do Joel. O Vasco iria esperar até o meio da semana que vem. Parece que o Vasco já estava sabendo que ia acontecer alguma coisa na CBF, porque estavam tentando aí pegar o Edinaldo de qualquer jeito. Pegaram, tá? Agora vamos ver se ele consegue retomar através do STF o poder da CBF ou não. Cara, essas brigas do Vasco, cara, você vê os exemplos, né? É logo ali do lado e a CBF não é diferente. Só que tem um outro nome que apareceu também, e o programa Arena da Tropa, lá de Joinville, está falando que o Felipe Ximenes estaria no radar para ser o novo executivo de futebol do Vasco. O atual dirigente do Joinville tem passagens por clubes como Flamengo, Fluminense, Curitiba e pelo próprio Vasco, onde já trabalhou no início da década passada. Um ponto de destaque é a sua boa relação com o Pedrinho e com o Fernando Diniz. Ximenes trabalhou com o atual presidente do Fluminense e foi professor de Diniz na CBF Academy. É essa daí, né, que lá a empresa do Gilmar Mendes, serviço, aí, né? Tá tudo no mesmo pacote. E aí, Felipe Ximenes, cara, eu vou ser sincero, não queria, tá? Claro que se eu te perguntar quem você prefere, ele ou o Rodrigo Caetano, eu não vou nem te fazer essa pergunta, porque eu acho que não tem nem o menor fundamento. Só que pra mim é mais um executivo, cara, tá lá no Joinville. Se fosse bom, tava no Palmeiras. Tava lá, bom, no Atlético Mineiro. Não tá, né, irmão? Tá no Joinville, com todo respeito ao Joinville. E agora o Vasco fechou acordo com a G5 Partners, se lembra? Eu falei disso ontem. Inclusive, né, o Vasco chegou a projetar uma viagem para a Europa, mas devido a compromissos, agendas não conseguiu e as negociações de quem tinha assinado as NDAs não tinha ido para frente. E essa daqui eu até esqueci de falar no início. Mas as dívidas do Vasco poderiam estar afastando alguns credores, porque o Vasco deve 1,2 bilhões. Contudo, porém, segundo... Opa, peraí, que é aqui. Essa daqui. Segundo lá, atenção vascaínos, essa informação lá foi repercutida lá pelo estagiário do Vasco. Existe 2 empresários interessados na SAF do Vasco, que podem estar presentes em São Januário no sábado, na partida contra o Fortaleza. Já pensou? Mas aparece mais um Joshua da vida. Eu queria saber da sua opinião, né? Se você sente saudade da 777 ou não. Se para você, se um ano de controle do clube associativo na SAF tá bom, porque agora, segundo o Atenção Vascaínos, pode pintar aí, pelo menos, sabe, 2 empresários. Quem seriam esses empresários? Fiquei
curioso, vamos ver, né? E olha só, o Amadeu conversando com o presidente do Vasco, o Pedrinho, que revelou que a área molhada estará pronta no CT Moacir Barbosa logo após a Copa do Mundo de Clubes, estrutura cada vez mais forte. Outra pauta colocada em questão foi o lateral esquerdo Avelar, que vem se destacando muito na base. Dizem que o profissional já está de olho, sabe? Já está de olho no atleta. Eu acho que hoje o Avelar já poderia estar treinando entre os titulares, inclusive o Diniz chegou a falar disso, né? E ontem a entrevista do Diniz já coloquei no vídeo passado para você poder assistir, mas, cara, o Diniz chegou já causando aí um certo reboliço. Bom, essa daqui eu já trouxe, né, da área molhada. Então vamos para a próxima, porque isso aqui nós subimos em primeira mão de forma exclusiva, que tinha uma lista negra no Vasco e alguns profissionais seriam demitidos, inclusive o Marcelo Santana foi demitido e alguns jogadores também, que já não tinha mais prestígio no elenco, poderiam estar de saída no meado do ano e outros estariam ali para treinar em separado. E aí, né, a primeira informação vem lá do Vene Casagrande, coincidindo com essa nossa, porque o Vasco e o volante Souza estão perto de rescindir de maneira amigável. As partes debatem o assunto há alguns dias. Chegaram a um acordo e em breve vão assinar a rescisão. Então, segundo o Vene Casagrande, Souza vai deixar o Vasco no meado do ano, deve de querer voltar lá para a Turquia, né, meu irmão? Porque aqui os não conseguiu absolutamente nada, deve estar frustrado, né? E aí toda a sorte do mundo pro Souza. Tenho minhas críticas aqui a ele quanto jogador de futebol do Vasco, mas ao ser humano, também ao profissional, não tenho nada o que falar. E aqui também o Manuel Capasso deve rescindir seu contrato com o Vasco em breve, como informa o amigo Matheus Gilbert. O empresário do jogador confirmou as conversas para uma saída amigável do Capasso. Então, vamos aguardar, porque esses dois aí já estão, bom, pelo menos encaminhados para deixar o Vasco da Gama. E o Matheus Gilbert continuou a informação dele, além de Souza e Manuel Capasso, que terão seus contratos rescindidos. O Vasco tem uma lista que já está pronta de jogadores que serão negociados e vão sair do clube. Informação inclusiva passada pelos colegas do Na Torcida Vascaínos, que somos nós, e confirmada pelo Matheus Gilbert. Então, quer dizer, como nós trouxemos aqui, jogadores estarão saindo do Vasco, o Vasco vai tentar negociar esses jogadores no meio do ano. E olha, eu tenho a lista aqui da performance dos jogadores, meu Deus do céu. Inclusive tem um que não está tendo oportunidade, mas estava lá sentadinho observando o treino do Vasco da Gama, de repente, para tentar ali, né, através de olhar e seduzir o Diniz, porque o Diniz gosta do Riquelme, mas perdeu espaço no Vasco, vem treinando em separado, a sua situação continua a mesma, mas, cara, na moral, não sei também se o Riquelme é pior do que o Vitor Luiz, não, tá? Eu fico aqui muito nessa dúvida, e o Vitor Luiz ganhou 2 anos de contrato com o Vasco, e quem deu foi a gestão do Pedrinho. E aí, vamos aqui para essa informação, não, para esse corte lá do PC falando do Felipe Coutinho. Não é uma tarefa tão fácil você estimular, conscientizar o Coutinho desse protagonismo. E essa questão, inclusive, é meio de postura, porque o Coutinho é um jogador que muitas vezes me chama a atenção. Quanto você o observa no campo, ele está olhando para o chão, como se ele tivesse desanimado. Isso tem que ser reavivado nele. Ao mesmo tempo, com o Tietê, ganhar mais vibração e movimentação no meio de campo, participação dos laterais, o PH pela direita, o Piton pela esquerda, e buscar reforços. Mas não são reforços, para lotar um ônibus. Então, quer dizer, para o PC é difícil, porque o Coutinho não tem essas características de protagonista. E eu queria saber da sua opinião, se você iria atrás de um jogador que tem, no caso, essas características, que consegue influenciar através do seu jeito, do seu jogo, os coleguinhas do lado. Porque eu acho que o Coutinho não consegue. Nós trouxemos aqui também a informação que o Diniz tem um planejamento para o Coutinho, todo especial, para o Coutinho, para tentar recuperar a forma dele física, também o psicológico do Coutinho. Trabalho mais ou menos que o Diniz fez lá no Fluminense com Paulo Henrique Ganso, com o Arias também, que estava jogado fora, e o John Kennedy. Lá deu certo,
Pra gente poder aqui começar a dar números finais, vou trazer aqui o Wellington, porque o Wellington teve detonando aí o Vasco quando passou pelo Vasco. Agora, cara, na moral, pra mim o Wellington ele tinha que pagar pra jogar no Vasco. Que teve aqui também não jogou nada. Por exemplo, o Vasco é uma SAF. Você gostaria de jogar no Vasco hoje? Olha, eu não sei como é que tá lá internamente, para funcionários. Eu tive no Vasco em 2017, onde funcionário não recebia. Onde jogador ficou quase 9 meses jogando sem receber. Então, se tivesse uma SAF e todo mundo tivesse recebendo ali, aconteceu, isso é verdade, aconteceu de jogador adotar funcionário no clube para pagar a conta. Você não recebia? Você ficou sem receber? Eu recebia, eu e o Breno eram os únicos que recebia, sabe por quê? Emprestado pelo São Paulo e eu estava na folha do São Paulo. Então eu acabava recebendo. E aí você dava dinheiro do teu bolso lá para os funcionários? Eu acabava pagando alguns boletos de funcionários, sim. Para jogador também ou só funcionário? Não, para jogador juntou, fizemos uma reunião para poder ver o que poderia ser feito. Chegou a 9 meses de salário? Teve jogador 9 meses. E como é que joga assim, cara? Imagina isso. Imagina se é SAF, isso não acontece, entendeu? Então a minha preocupação não é se... Mas o Figueirense também, ele virou SAF, quebrou, né? Mas aí é a organização, né? Tem que ver como que é feita a SAF. Mas tem SAF que tem que dar certo, né, cara? A SAF veio pra ajudar. Então, assim, eu penso muito na tia da cozinha, Sim, no cara que limpa, né? O massagista, o roupeiro, a logística pra esses caras. Futebol não é só os jogadores, né? Não, você anda ali em torno do estádio, qualquer estádio de futebol que tem um jogo, você vê o tanto de pessoas que é em prol do futebol pra ajudar, cara. Nós temos... E aí o Wellington, né, falou uma realidade, mas sei lá, cara, tem coisas aí que também que eu acho que não tem necessidade, né? Os caras falam e estão sempre falando do Vasco, mas também será por quê, né? Será porque o Vasco também deve? Deixa a sua opinião. O Wellington mandou mal, mandou bem, falou a verdade, falou, né, falou demais, aí eu vou deixar contigo. Eu acho que não tinha necessidade, e lá o Ben já gosta, né, dessas polêmicas. E outra polêmica foi também a do Edmundo, há uns 2 ou 3 dias atrás, quando ele mandou essa aqui, e, cara, eu tô quase lançando aqui no canal o Momento Edmundo. Vamos primeiro para esse aqui. Deles e não consegue acompanhar. Então, e às vezes, para ter um jogador mediano, também você se vê obrigado a gastar valores exorbitantes, tanto que a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores do Brasil, isso não tenho a menor dúvida, e o time está lá na zona de rebaixamento. Então, tem muito erro de planejamento aí. O presidente dando aumento a um monte de gente. O presidente dando aumento a um monte de gente. Porque virou amigo de alguns atletas, amigo pessoal, né? Hoje eu diria que o Pedrinho ele é muito mais vice-presidente de futebol do que presidente do clube. Que hoje ninguém mais consegue entrar no CT, né? Mas vocês podem ter certeza que ele está lá. Ele está lá no CT todos os dias, está em todas as viagens, está no vestiário. Papel do vice-presidente de futebol, que o Vasco não tem. E essa pasta foi assumida pelo presidente, deixando a administração do clube para outras pessoas. E aí você cria uma intimidade, está ali todos os dias, e você tem dificuldade de dizer não. Então, quer dizer, primeiro ele mandou essa aí ele veio com outra, Vaguinho novamente. Cadê o choque de ordens que a mídia falou que o Pedro Paulo ia fazer? Porra! Só demitiu o Marcelo Santana. Sujeito frouxo, meu Deus. Bom, quando eles contrataram o Marcelo Santana, eu era contra. Era contra porque ele trabalhava no clube que um empresário que faz muito negócio com o Vasco era dono. Ele é homem do fulano. E aí eu ouvi do presidente, não, nós temos que ter um bucha para mandar embora quando as coisas derem errado. E foi isso que aconteceu. Rapaz, e aí para finalizar o momento, Edmundo, rapaz, parece que o Edmundo tá dolorido mesmo com essa situação que o Pedrinho deixou de ser amigo dele, Mas, cara, o final desse vídeo, vou te contar um negócio, meu irmão, só piora. Me traiu. Pedrinho me traiu, ele é traidor. E eu não tolero. Porque eu nunca traí ninguém. Eu posso ser todo errado. A minha mulher eu já traí, velho. Não falou. Meu Deus do céu, aonde esse clube vai parar, cara? De novo. Me traiu. Pedrinho me traiu, ele é traidor. E eu não tolero. Porque eu nunca traí ninguém. Eu posso ser todo errado. A minha mulher eu já traí, velho. Eu posso ser todo errado. Mas esse defeito eu não tenho. Não, só traiu a mulher. Rapaz, olha. Cara, se tu levar a sério, rapaz, tu dá um troço, cara. Isso aí agora eu acho que eu vou criar. Vocês querem que eu crie aqui o Momento Edmundo, cara, né? Porque eu já quase fiz uma vinheta pro Amadeu, né? Desses últimos momentos do Vasco aí, né?
Momento desabafo do Amadeuzinho. Acho que vou fazer também o momento aqui Edmundo, porque, rapaz, o Edmundo tá ferido. Eu entendo que tem coisas que ele fala que é muito grave, igual tá dando aumento pra todo mundo. Já contratou o Marcelo Santana pensando em demitir o cara. Mas, rapaz, ele vai e chama o outro de traidor, ele vai e para e raciocina, né? Ele fala, não, a minha mulher eu já traí, mas eu não tenho esse defeito, rapaz. Sério, galera. Bom, mas vamos falar de coisa aqui importante e séria. Sobre esses caras que vão vir, de repente, para ver Vasco e Fortaleza, empresários que estariam dispostos a investir na SAF. Você acredita que o Vasco realmente ainda vai ser vendido? Deixa aí sua opinião. Fale aqui também sobre essa saída do Manu Capasso, parece que vai rescindir, e do Souza. E sobre essa lista. E sobre Rodrigo Caetano e Felipe Ximenes. Bom, não vou perguntar quem você prefere aí, mas, cara, você também vê uma possibilidade, de repente, do Rodrigo Caetano rodar? Porque a CBF tá uma bagunça igual o Vasco da Gama. Então, o que não falta aí são momentos, são cortes. E ainda tem a situação lá da área molhada que vai sair. Né? Tem uma lista aí de mais jogadores para irem embora. Deixa a sua opinião nisso tudo, porque enquanto nós estamos aqui, alguma coisa tá acontecendo no Vasco da Gama. Fui que fui, galera.